Salve, salve galera, começando mais um vídeo do 3 Pontos e a Falta, seu ponto de conta semanal sobre a NBA. Vamos falar aqui dos jogos que rolaram nesse domingão, 2 jogos de playoff onde duplas brilharam, Filipão. Primeiro, a vitória do Phoenix Suns sobre o Denver Nuggets, onde a gente tem essa turma aí que vocês estão vendo na tela, Devin Booker e Kevin Durant, mais uma vez conseguiram sobrepujar o MVP de 2022, Nikola Jokic. A gente vai falar tudo sobre esse jogo aí, um jogo que teve de tudo, absolutamente tudo. E a gente vai falar também sobre Philadelphia 76ers e Boston Celtics. O Sixers empatou a série, Filipão, com brilho também de uma dupla, Joel Embiid e James Harden. Vamos falar sobre este jogo também. Mas antes da gente falar dos jogos dos playoffs, primeiro a gente vai pedir para você deixar o seu like aqui, para você curtir este vídeo. Essa é a maneira que você sinaliza pro YouTube que você está gostando do conteúdo, e gostando do conteúdo do YouTube, passa ele pra frente. Então, deixa o like aí, ajuda a gente a crescer cada vez mais. E principalmente, assine o canal do 3 Pontos e a Falta. A gente tá quase nos 3.500, mas eu não vou falar de 3.500 nesse vídeo não, Filipão. Não, vou falar 4.000. 4.000 inscritos. Essa é a meta. Essa é a meta agora, rumo aos 4.000. Então assina o canal aí. Falta quentinho, Exato. falta. Ajuda a gente a chegar aí a essa meta, pra gente também conseguir chegar a cada vez mais fãs de NBA. Vamos lá, Filipão. Começando aqui com Nuggets e Suns, esse jogo aqui que lembrou muito a série de playoffs de Suns e Nuggets em 2021, né, cara? Teve de tudo, Filipão. Teve o Jokic jogando sozinho, mais uma vez, 53 pontos, né? O cara tendo que fazer tudo pelo time dele, com quase nenhuma ajuda, mais uma vez. E a gente teve também aí Kevin Durant e Devin Booker simplesmente arrebentando mais uma vez. Claro que com aí algumas ajudas do elenco de suporte, né? Especialmente do Landry Shamet ali no finalzinho do jogo. E a gente teve aí cenas lamentáveis, né, Filipão? Meu Deus do céu, cara. Nikola Jokic arrumando uma briga com o dono novo do Suns, o Matt Ishbia lá. Aí tomou uma falta por causa disso. Eita, foi aquela farofada que a gente já viu no confronto entre esses dois times, envolvendo o Nikola Jokic. Mais uma vez a gente tem isso aí. Mas vamos nos concentrar no que aconteceu dentro de quadro, né, Filipão? Como foi esse jogo aí? Cara, o segundo tempo desse jogo foi, pra mim, assim, uma aula, cara. Foi igual assistir uma peça de teatro, ver um show musical, porque como foi lindo ver o embate entre o Joker e o Booker no terceiro quarto, especificamente. Eles literalmente não erravam, era lá e cá. Parecia um luto de boxe, né? Só que diferente do Jokic, o Booker teve ajuda. Você mencionou muito bem no quarto. Tiveram alguns heróis improváveis. O primeiro herói improvável foi o Landry Shamet, que encarnou o Steph Curry, terminou o jogo com 5 de 8 bolas de 3, com 19 pontos para ele vindo do banco. E acredite se quiser, gostei muito do DeAndre Ayton, Brunão, fechando o jogo ontem. Eu sei que olha a estatística, vê que ele teve 8 pontos e 8 rebotes, mas no meio do clutch time, teve uma posse crucial em que o Nuggets poderia igualar, empatar o jogo. Ele roubou essa bola. E ele freou o ímpeto numa briga lá, ele pulou literalmente na bola, desviou essa bola, caiu no chão, teve aquela famosa bola ao ar, né? E isso garantiu a vitória pro Suns. Ele parece pra mim ter sentido a pressão vindo do banco, né? Já que o Landale teve de novo grandes momentos, ontem de novo, e pelo menos ele entregou vontade. Eu acho que isso foi o diferencial. A gente viu o Ayton vibrando, gritando, olhando pra torcida, batendo no peito. São coisas que eu não me acostumei a ver. Então fiquei muito contente com isso. Agora, eu, Bruno, não sei o que pensar se eu sou torcedor do Denver Nuggets. Será que eu fico feliz que, tirando o Joker, o time que não jogou nada quase ganhou? Ou eu fico triste que mesmo com o Joker fazendo 53 pontos, o meu time foi lá e perdeu? Eu achei que no final do último jogo, o coach Malone deu uma entrevista muito legal, bem revoltado, com a facilidade que o Booker teve no jogo 3. Ele disse que eles precisavam ser mais físicos e tirar o Booker da zona de conforto dele, já que ele tinha feito 25 arremessos e errado só 5. Só que ontem a coisa não mudou. Mesmo que eles tivessem dobrado a marcação dele em alguns momentos do jogo, o Booker teve 18 arremessos de quadra e só errou 4. Ou seja, nos últimos 2 jogos, Bruno, ele tentou 43 arremessos e ele errou 9.
Então a gente tá falando de um aproveitamento de 80% de quadra. É absurdo. O que é algo literalmente inacreditável. Num jogo desse nível, com a corda no pescoço, né? Vale dizer que o Suns entrou no último jogo 0-2. E ontem, de novo, por mais que tivessem ganhado, era um jogo que, se eles perdem, o Nuggets faz 3-1. Sem o CP3, ou seja, a consistência com a qual o Booker tem jogado é algo de outro mundo. É bizarro mesmo. Sério. E sério, a gente tá falando sério, muito sério aqui. Eu fico bolado que a mídia não dá atenção ao que ele tem feito, porque é algo, Bruno, especial, cara. Se eu tivesse que eleger, os grandes destaques desses playoffs, se eu tivesse que eleger, eu escolheria um pra cada posição. Se for escolher ali na posição de pivô, Anthony Davis. Pra mim, sem dúvida, é o grande nome da posição. Na ala, provavelmente o clubismo talvez falaria mais alto, eu ficaria com o Jimmy Butler pelas performances individuais. Mas na backcourt, ninguém tá jogando mais que o Devin Booker, cara. Ninguém, absolutamente ninguém tá jogando mais que ele. E como você falou, talvez pelo fato dele jogar num time de mercado menor, você tem toda essa imagem do Suns de ser esse time que nunca consegue chegar, né? Apesar de já ter tido oportunidades de estar nas finals, mas nunca conseguiu ganhar e tal. Aí todo mundo fica com aquela coisa, ele joga no Suns, sei que, mas pô, o cara tá jogando muito, velho. É absurdo. Eu acho que, assim, claro que o Steph Curry tem tido performances lendárias, fez 50 pontos, o James Harden fez 45, fez 42, 3 ontem de novo. Só que a consistência. Puta, aí sim, exato. É a chave, velho. O Devin Booker tem jogado todo o jogo, Bruno. Nessas duas séries, né? Ele tem sido o cara do Phoenix Suns nas duas séries. Não teve um jogo em que ele ficou devendo. Então, créditos pra esse cara. O KD também teve um jogaço. 11 de 19 de quadra. 12 de 13 bolas na linha de lance livre. Ou seja, o cara foi extremamente eficiente também. Mais 11 rebotes, 6 assistências pra ele, que foi um jogo completo. Cresceu demais, como eu falei no último vídeo, na ausência do Chris Paul, e isso é ótimo pro torcedor do Phoenix Suns. Brunão, vitória absurdamente importante do Suns, tá mais vivo do que nunca na série, e eu normalmente diria que o jogo 5 teria favoritismo do Denver por jogar em casa. Mas para quem não viu, como você bem mencionou agora há pouco, a gente teve um lance bizarro na partida, em que uma bola foi parar na mão de um cidadão na court side. E o Jokic simplesmente deu um senhor empurrão nesse cara que chegou até a cair, inclusive. Isso, Brunão, já seria, assim, em situações normais, já seria algo muito sério que teria consequência, mas se trata de ninguém menos do que o dono do Phoenix Suns. Ou seja, eu acho que a liga vai estudar o caso. E caso o Jokic pegue algum gancho, Bruno, de repente a gente tá falando de uma série em que o Suns vai pra Denver sem o Nikola Jokic, vence o jogo 5 eventualmente e decide a vaga em casa no jogo 6, cara. Tudo tá girando em torno dessa possível decisão ainda. Seria algo inacreditável ver como é que, assim, tudo é muito volátil, tudo muda muito rápido, né? E vale lembrar que seria muito poético, pra não dizer trágico, porque ano passado o Denver foi eliminado num jogo em que o Jokic foi ejetado, né? Se a gente vê o Denver novamente perdendo, sendo eliminado numa partida por conta de uma suspensão do Jokic, eu acho que a mídia cairia muito em cima dele. Ele não pode confundir ímpeto, vontade, raça com esses lances assim, principalmente envolvendo torcedores, cara. O Denver, de novo, tá confortável demais na série pra ele fazer isso. A impressão que me dá é que não é nem um caso de ímpeto. Eu acho que essas jogadas, elas geralmente nascem muito de frustração mesmo. Porque bem lembrado, foram as duas situações em que ele foi ejetado, né? As duas situações, não. Essa situação em que ele brigou e a situação da outra vez que ele também cometeu uma falta flagrante e acabou ejetado, isso foi no jogo 4 da semis de 2021. Foram varridos. Que eles foram varridos pelo próprio Phoenix Suns. Também foi uma coisa meio parecida, assim. Porra, o cara tava em quadra, já tava 3-0, a chance era, pra não dizer quase impossível, né? Estatisticamente isso nunca aconteceu, ninguém nunca voltou de um 3-0 em playoffs. O cara tava extremamente frustrado e, bom, eu acho que, né, 2 vezes já dá pra perceber que não é um negócio que acontece por acaso, né? O cara fica frustrado num jogo desse e acaba estourando. E realmente, eu acho que é preocupante, assim. Vamos ver, depende muito do que... Contigo. Diga. Eu senti ele muito frustrado mesmo também. Às vezes, assim, o Denver ia pro timeout e ele ia pro banco
E a gente viu eles bravejando com o próprio time. Ele, assim, eu não sei se era briga ou se era uma mera discussão de jogo, mas de fato o Jokic estava completamente fora da casinha ontem. E é complicado. Se é com o time, se os caras não estavam entregando, ele estava meio bolado. Galera, eu tô entregando 50 pontos aqui, cara. E aí, alguém vai muito complicado, porque pra quem enxerga de fora o Denver, assim, essa frustração eu acho que ela é compreensível. O cara tá carregando esse time sozinho tem 2, 3 anos. E esperando uma ajuda que não acontece, não vem nunca, cara. É o fulano lesionado que tá aqui, é o fulano que foi trazido pra ajudar, mas não tá jogando direito. E inevitavelmente ele sempre se vê nessa situação que ele tá carregando o time sozinho, cara. Deve ser extremamente frustrante mesmo, mas é aquela coisa, né? Playoffs são esses momentos que podem definir uma série. E a gente tá diante de um desses agora, né? Obviamente, a gente tá gravando sem saber se vai existir algum tipo de punição pro que aconteceu com o Jokic nesse jogo. Mas, de fato, né? Se o cara não joga no jogo 5, a história dessa série pode ser outra. O que é maluco, né, cara? Completamente maluco. Completamente maluco, mas a gente vai ficar de olho, Filipão. Próximo jogo aí, entre Suns e Nuggets, acontece aí agora na terça-feira. A gente vai estar aqui para acompanhar no vídeo de quarta-feira para saber o que aconteceu. É isso, vamos agora pro nosso segundo jogo aqui da série, Filipão. Vamos falar de Philadelphia 76ers e Boston Celtics. Segundo jogo em Filadélfia. Um jogo que... Cara... Eu vou dizer pra você que é muito louco como essa série ela tá tendo esses padrões que se repetem, né? Porque a gente tem, obviamente, um time que vence, mas assim, não é aquelas vitórias incontestáveis, né? Você vê uma série de momentos ali em que o time dá aquela abaixada, dá aquela diminuída de ritmo, o outro time começa a crescer, mas às vezes a intensidade não é o suficiente, e aí o resultado meio que acaba se mantendo, né? Eu acho que o caso foi meio que o caso aqui, né? O Philadelphia consegue uma vantagem ali expressiva, nem tão expressiva assim, né? São só 8 pontos, mas consegue ela já no primeiro quarto e meio que sustenta ela, né? E o Celtic só vai acordar no final do jogo, cara. É meio assustador. Obviamente, méritos pra Filadélfia. Joel Embiid, 34 pontos, 13 rebotes, de novo, sendo essa presença defensiva que a gente, de forma muito surpreendente, tá vendo ele assumir nesses playoffs, e eu acho muito legal, muito positivo pra esse time. E o James Harden, né, encarnou o Vintage Harden mais uma vez, 42 pontos, 9 assistências, 8 rebotes, o cara, assim, ficou isso aqui de um triplo-duplo, e jogou demais, né, Filipão? Cara, foi um jogo maluco, Bruno. Eu, honestamente, tô muito curioso pra ver a opinião dos nossos torcedores do Sixers aqui nos comentários, porque eu acho que nem eles saíram felizes ou confiantes. Claro que felizes pela vitória, mas confiantes. Porque eu achei que foi muito mais uma oportunidade perdida pelos Celtics do que dominância ou mérito dos Sixers. 24-15 no último quarto do Celtics, cara. Era tipo, se forçasse um pouquinho mais, não levava pro overtime, cara. E eles tiveram 2 bolas do jogo na mão, né? Eles tiveram praticamente 2 posses completas, de 24 segundos, para executar uma jogada vencedora e não aproveitaram 2 vezes, cara, no mesmo jogo. O Harden jogou muito, uma vez mais, você mencionou muito bem, foi crucial. Depois de 2 jogos muito ruins na série, ele voltou a acertar a mão, foi 6 bolas de 3, de 9 tentativas, 16 de 23 de quadra, 4 de 4 do lance livre. Terminou com 42 pontos e, como você trouxe, 8 rebotes, 9 assistências. Performance absolutamente incrível de um cara que tomou as rédeas da partida, dado que o Embiid passou o jogo inteiro brigando com marcação dupla. O Sixers chegou a abrir 16 pontos, Bruno, no jogo. Mas no último quarto, na hora do clutch time, na hora que você precisa dominar e com autoridade e vencer partidas de basquete, jogando em casa principalmente, deixaram o Celtics crescer. Então aí foi um grande erro do Sixers que já tem esse problema crônico ao longo das temporadas, né? Seja pelo Doc Rivers, seja pelo Joel Embiid também. E aconteceu tudo tão rápido e de um jeito tão desmoralizante que eu acho que nem eles acreditavam que iam acabar ganhando esse jogo. O Celtics assumiu liderança, Bruno, faltando 3,52 segundos. 3 minutos e 52 segundos, com o Horford finalizando uma bandeja e dançando na comemoração. Algo que eu nunca vi ele fazendo, então mostra a confiança que eles estavam naquele momento. E logo em seguida, o mesmo Horford teve um bloco no Embiid, que resultou numa cesta de 3 do campo ofensivo do time dele. Ou seja, o momento inteiro era
era do Celtics, né? Mas ainda assim, o Harden conseguiu empatar o jogo, faltando 16 segundos para acabar o jogo. O Celtics teve a chance, como eu falei, a primeira chance, né, de matar a partida numa posse de bola, a bola caiu na mão dos Marcus Smart, tentou um chute 3, não caiu. Chance perdida, mas tudo bem, tava no jogo ainda, fomos para prorrogação. Mas aí que no overtime a coisa piorou. Boston liderava o jogo por 115 a 113 e a única coisa que não podia acontecer, aconteceu. O Embiid atacou o Tatum no garrafão, chegou embaixo da cesta, o Jaylen Brown, que estava marcando o Harden na zona morta, teve a brilhante ideia de fazer uma marcação dupla. Ou seja, ele deixou o Harden sozinho na zona morta, aberto, para marcar o Embiid numa jogada que só empataria o jogo, Bruno. Para deixar os Sixers com a chance de fazer uma jogada que venceria o jogo. E foi exatamente o que aconteceu. O Embiid foi muito inteligente, ele viu isso acontecer, passou a bola pro James Harden e o Harden matou a bola de 3 e virou o jogo, cara. Você deixa um cara que fez 42 pontos no jogo e tava acertando tudo de livre. 3 livre no clutch time, na jogada que vai definir. Como você faz isso, velho? Não dá pra entender, cara. Bruno, aí beleza, né? Tipo assim, ainda assim o jogo era do Celtics, né? A última posse de bola, faltando 18 segundos no relógio, e a posse de bola dava pra vencer essa partida. Mas aí o erro grande pra mim, apesar que o do Jaylen Brown foi grotesco, o coach Mazzulla decidiu não pedir tempo, cara. Eu não sei porquê, ele tinha um tempo na mão, pela segunda vez, porque ele também teve a opção de pedir tempo na primeira tentativa de arremesso do Marcus Smart, do tempo regulamentar, deixou o jogo correr, cara. A bola sobrou de novo na mão do Smart, depois do Tatum enrolar pra caramba, fora do garrafão, o Smart pegou a bola, fez a bola de 3, a bola cai, mas o relógio tinha estourado. Foi assim, foi bizarro, cara. Eu não sei nem se explicando aqui deu pra entender muito bem. Quem não assistiu, assista esse final de jogo, porque foi assim um apagão do Celtics em vários níveis pequenos, Bruno, eu senti. E embora, como eu falei, o Brown tenha culpa no cartório, deixou o Harden livre pra matar essa bola vencedora, eu ainda ponho mais culpa no coach Mazzulla, cara. 2 oportunidades de ouro para pedir tempo, esfriar o jogo, desenhar uma jogada com calma, liquidar a série, volta para Boston com 3-1, decide em casa, mas prefiro não fazer. Não sei por quê. Eu sei que ele é um técnico calouro, que tem só 34 anos, mas quando você treina no Boston Celtics, Bruno, há um nível de expectativa muito maior sobre você, muito grande sobre você, e ele certamente sabia disso quando aceitou o trabalho. O time foi finalista ano passado. Qualquer coisa menor que isso seria para a torcida uma decepção, cara. Então não há espaço para erros assim. Principalmente quando você tem um elenco mais profundo nos playoffs. Ou seja, oportunidade gigantesca perdida por Boston, porque agora a série empata 2-2 e tudo pode acontecer. Eu sei que joga no TD Garden agora, mas, cara, quem garante que o Harden não vai ter mais um jogo de 45 pontos, cara? Até porque a gente tá vendo que é uma série entre 2 times com dificuldades para fechar jogos, né? O que torna as coisas, cara, extremamente improváveis ali quando chega no final do jogo. Então, assim, quem garante que o Embiid vai ter um jogo de 50 pontos finalmente? Então, cara, eu acho que o Celtics tá brincando com fogo. Era uma série que eles poderiam ter vencido mais facilmente, assim como já foi a de Atlanta, e eu tenho sentido o time sem confiança, Bruno. E eu não sabia ano passado o que era mérito, né, do Ime Udoka, e agora tá sendo um demérito desse técnico pouco experiente, né? A gente não vai crucificar o cara acabou de chegar, mas eu acho que a diretoria de Boston tá pagando o preço, finalmente, por não ter tido mais pulso, né? Ou volta o Ime Udoka, passa pano quente, ou contrata alguém do tamanho da franquia Boston Celtics. E tinha gente no mercado, né? Essa temporada, o que mais teve foi treinador carimbado, né? Tarimbado disponível, né? Tipo, você poder trazer um Quinn Snyder, por exemplo, né? Mas preferiram seguir por esse caminho. Mas assim, eu concordo com tudo que você falou, tá? Eu acho que realmente a gente já viu uma série de decisões questionáveis em clutch times de diversas partidas pra gente perceber que o Celtics está com um problema. Eu acho também, o Celtics tá tendo algum problema ali. Existe uma crise de confiança, eu concordo com você. Mas eu acho que é interessante também a gente enaltecer um pouco os Sixers, porque eu vejo que são os times que estão em situações parecidas, mas vindo de lugares diferentes. O Celtics era esse time que tava com uma confiança
muito forte na temporada passada e isso fez eles conseguirem vencer a Conferência Leste. E agora essa confiança, ela diminuiu um pouco. E aí o time tá nessa situação parecida com a do Sixers. Já o Sixers, eu vejo o contrário. Era um time que carecia demais de confiança. E eu vejo que ele tá ganhando. Ainda é um time que tem um pouco de problema ali nesses momentos. Mas, cara, se a gente pega jogos que... Até esse próprio jogo que o Sixers leva pro overtime e vence... Cara, o Sixers de 2 temporadas atrás com Ben Simmons jamais conseguiria fazer isso. Jamais, assim. Era uma situação em que você poderia, assim, apostar dinheiro que muito provavelmente você levaria, que o Sixers perderia. E alguma coisa mudou ali. Não sei se pela troca de jogadores, o fato de você ter, de fato, ali... esses jogadores que chegaram, o caso do Harden, com a disposição tão grande de vencer, que o cara tirou um pedaço do salário dele pra reforçar o time, isso foi responsável por trazer caras como o PJ Tucker, por exemplo, né? Eu acho que conta também. Então é interessante. A gente tem times que estão em situações similares, mas eu vejo que existe um gradiente ali interessante e que de certa forma pode aparecer nesses próximos jogos, né? Mas de fato... Não, concordo com o que você falou. É importante ressaltar isso, né? O Celtics decaiu em relação ao ano passado, né? Há uma certa desconfiança. Agora o Sixers, querendo ou não, está melhorando em relação ao ano passado. Então há uma crescente, eles estão indo na direção certa. Estão prontos mentalmente para vencer uma liga? Eu vejo que não. Eu não vejo confiança suficiente para fechar esses jogos, né? Para vencer com dominância, para fazer uso do mando de quadra. Mas concordo que os momentos são diferentes. Então por isso dá esses pesos diferentes. Sim. Mas crédito pro Sixers que está evoluindo, está caminhando claramente na direção certa. Mas assim, série imprevisível. Aliás, essas duas séries eu acho que com esses resultados eu vejo a possibilidade de um jogo 7 cada vez maior, assim. O que eu particularmente não imaginava. Eu achava que essas duas séries seriam séries que provavelmente seriam fechadas em 5 ou 6, mas jogo 7 pra mim não é tão impossível agora. A gente vai ficar de olho, obviamente. Celtics e Sixers também na terça-feira. A gente vai estar aqui no dia seguinte pra comentar. Fechamos. Mais um vídeo aqui, 3 pontos e a falta. Voltamos amanhã com o jogo 4 do clássico 3 pontos e a falta. Miami Heat e New York Knicks. E o jogo 4, Filipão, de Los Angeles Lakers e Golden State Warriors. Esse aí vai pegar fogo, bicho. Vai pegar fogo. E a gente vai estar aqui pra comentar tudo isso nesta terça-feira. Então já deixa seu comentário aqui, curta o vídeo e assine o canal. Ajuda a gente a chegar aí aos 4.000 inscritos. Filipão, tamo junto, hein? Grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!